Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Hoje News, seu canal de notícias, opinião e entretenimento. Como fazemos todas as quintas-feiras, hoje vamos conversar novamente com o Dr. Paulo Goiás, de Brasília, contando para a gente esses bastidores aí da CPI que está, diga-se, pegando fogo. Bom, ontem foi o depoimento do ex-ministro da Comunicação, Van Garten, que teve a prisão preventiva, a prisão pedida na CPI por ter supostamente mentido aos parlamentares, gerou uma confusão dos diabos. Enfim, tudo indica que esta CPI está caminhando para ser uma das piores da história do Legislativo brasileiro. Por quê? Ela está marcadamente sendo uma comissão de inquérito visando única e exclusivamente tornar o presidente o maior criminoso da história do país. Eles querem levá-lo ao patamar de criminoso, como os criminosos de guerras, enfim, atribuindo todas as mortes a ele e, na pior das hipóteses, sangrá-lo no ponto de vista político, já que o ano que vem teremos eleição. É exatamente sobre isso que nós vamos falar com o Dr. Paulo, lá de Brasília, que está acompanhando também esses bastidores aí. Ele tem uma larga experiência em CPI, que já participou de algumas CPIs no Congresso, e vai contar para a gente aqui como é que está funcionando e qual é a visão dele dentro desse processo. Evidentemente que tem o lado contra e o lado a favor. Vamos, então, saber como é que está o andamento e, na visão do Dr. Paulo Goiás, como vamos chegar ao final dessa CPI. Bom, Dr. Paulo, bom dia. Gilberto, sempre um prazer estar aqui com você no Hoje News. E quando nós falamos dessa CPI, eu começo a dar asas à imaginação. Ela me parece mais a CPI da cloroquina, me parece mais a CPI da raposa. Por que CPI da raposa? Nós temos um relator que responde a 31 ações penais. Este é o homem que está investigando e que vai dar o voto como relator do julgamento das conclusões da CPI. O que se pode esperar de um homem que responde 31 ações penais por improbidade, por desvio de recurso público, por pegar dinheiro de empresário para pagar pensão de amante, dentre tantas outras coisas? É o que nós estamos vendo o circo sendo montado. A raposa pedindo a prisão da galinha. Realmente nós estamos vivendo tempos difíceis e o país não pega jeito. Nós temos um Senado totalmente comprometido por pessoas que respondem a processos penais em função dos cargos que exerceram. Na CPI, não tem nenhum dos 11 membros que não responda a processo. Tem até Humberto Costa, do PT, que responde 742 processos penais. Tem o Jorginho Melo, que responde 21. Tem o Marcos Rogério, que é do DEM de Roraima, 1.294 processos. Eduardo Baga, 306. Renan Calheiros, 31. Otto Alencar, esses já são poucos. Ciro Nogueira, 16. E assim por diante. O que nós podemos esperar de honrabilidade de uma corte que vai julgar politicamente o presidente da República porque ele deixou faltar hidrogênio, oxigênio no hospital de Manaus? O que se pode esperar de uma CPI que está investigando se o presidente da República comprou os medicamentos na hora que precisava comprar? Não pode se esperar mais nada do que esse circo que redundou ontem. O secretário Fábio Weingarten fez um depoimento, esperava-se que ele fosse magoado, bombástico, ele preferiu seguir a lógica, contou o que fez e o que esperava de governo. E demonstrou que ele realmente tinha participação mais ativa, além da área de comunicação, como ele mesmo destacou, que ele atuou na Covid, inclusive ajudando laboratórios, que ele atuou em outras áreas na busca de solução. E isso não agradou o Renan, porque o Renan queria que ele falasse mal do presidente. Daí o suposto pedido
de prisão que o Renan fez em relação ao Fábio Von Garten, que foi rejeitado pelo presidente com muita propriedade e que acabou gerando grande bate-boca com o senador Flávio Bolsonaro. E aí nós vimos aquela cena deprimente, 2 senadores da República baixando o nível da conversa e mostrando que efetivamente é o Senado da República hoje, que é um circo onde os palhaços estão se destacando. Doutor Paulo, pega nesse gancho aí, o que a gente vê na grande mídia, de um modo geral, é o seguinte, óbvio, já estava mais do que nítido para as pessoas engajadas ideologicamente, a grande mídia que querem afastar a qualquer maneira o presidente da República, mas vamos olhar pelo esse gancho que o senhor está dando dos personagens envolvidos nessa comissão parlamentar de inquérito ou nessa CPI, como preferia aí, a CPI do fim do mundo, como ela tem sido denominada lá nos bastidores. O que quer pegar o gancho é o seguinte, bom, se é o sujo falando do mal lavado, na sua visão, o que vai dar isso, afinal de contas? Porque a sociedade, pelo que eu estou percebendo, a sociedade não está muito envolvida, não tem discussão. A discussão está no meio político e nos jornais. Eu não vejo o envolvimento da sociedade nessa CPI. Na sua visão, o que está acontecendo? Não há, é diferente daquelas CPIs, por exemplo, que o povo mobilizava, ia para a rua. Agora a gente não vê falar nada disso. O que está acontecendo, afinal de contas? Só está sendo discutida nos jornais e entre os agentes políticos. Qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, a sociedade não acredita na CPI. Tanto que se nós pegarmos a pesquisa da Paraná Pesquisa e da XP e PESC, ambas mostraram um crescimento da aprovação do presidente. Aquilo que nós viemos falando, a CPI está melhorando a aprovação do presidente da República, porque a sociedade está vendo que é um circo de palhaços mal formados, sem nenhuma graça no contexto, e que não está empolgando ninguém, e que, na verdade, nada mais é do que uma nuvem de fumaça para esconder o que fizeram os governadores e alguns prefeitos em todo o território nacional. Nós temos aí responsáveis pelas 430 mil, quase 30 mil mortes. Eu imputo 1/3 disso ao Mandetta, porque mandou ficar em casa quando estava doente. 1/3 a responsabilidade dos governadores e prefeitos de grandes cidades que receberam dinheiro para fazer o hospital de campanha e não fizeram, ou fizeram mal feito, fraude em cima de fraude. Ontem mesmo aqui em Brasília foi denunciado o governador, cuja Secretaria de Saúde fez uma licitação para um hospital com determinada especificação, era parede de drywall e não MDF. Só participaram empresas de fora e as 2 que ganharam entregaram com MDF, numa verdadeira fraude ao dinheiro público realizado pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. E isso se repete no país inteiro, e repete no Ceará, Recife, Rio Grande do Norte, Salvador, Porto Alegre. Então nós estamos vendo o quê? Que há um desvio do dinheiro para a saúde, as pessoas estão morrendo, com o agravante de querem culpar apenas o presidente da República, quando o próprio Supremo tirou a competência dele para mexer nessa área. Na verdade, o que nós temos? Um falso lockdown, que só serve para desestabilizar a economia do país, que não reduziu o número de mortes. Nós temos um sistema de vacina que não dá segurança. Nós temos um sistema de tratamento precoce que uma parte diz que não é científico, mas considera científico uma vacina que não tem eficácia comprovada. Mas nós vivemos uma situação em que cada um tem que decidir como sobreviver. E é este o Brasil de hoje. É o Brasil da hipocrisia, é o Brasil da falsidade e, acima de tudo, é o Brasil dos corruptos que estão nos cargos querendo falar em moralidade. Ok, doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Sempre é um prazer tê-lo aqui conosco, prestando esse esclarecimento, embora, diga-se, a turma digamos, mais à esquerda e uma parte da elite não gosta muito dos seus comentários, não, doutor Paulo? Acho o senhor muito bolsonarista, muito direitista.
É aquela velha história, né? Tem que ter pensamento único só em relação a um determinado grupo. Então é isso que normalmente falam. Ideia todo mundo tem. Você tem que expressar suas ideias com lógica. E, acima de tudo, temos que ter um posicionamento lógico sobre as coisas. Como é que eu vou considerar sério um juiz que responde a 31 ações penais e está julgando o processo penal? Eu não posso considerar sério esse juiz. Isso não é uma questão de ser direita, ser bolsonarista ou não. Eu acho que o Bolsonaro cometeu alguns erros e tem cometido. Eu acho que o governo tem acertado e errado. Agora, o que tem sido feito com ele é um massacre da mídia, porque não está recebendo dinheiro do governo. É um Supremo cujo ministro como o Fachin batendo boca e discutindo política por jornais em contraponto ao presidente. Um Gilmar Mendes que diz o voto antes de julgar. É um Toffoli do Supremo que foi acusado formalmente pela Polícia Federal de receber 3 milhões de reais para dar um voto favorável e continua no cargo. Quando nós vamos para o Congresso, nós vemos o quê? Um Congresso de 4 para o Supremo pedindo pinico e não tem coragem sequer de investigar uma ação tão grave quanto essa denúncia contra o ministro Toffoli. Sou amigo pessoal do Toffoli, gosto dele como pessoa, mas se existe uma denúncia desse porte, tem que ser apurada. Agora, deixam de apurar Toffoli, deixam de julgar Gilmar Mendes, Fachin, para julgar o quê? Se o presidente colocou máscara ou não colocou máscara, se o presidente falou da cloroquina ou não. Vamos deixar de ser hipócrita. O Brasil tem que tocar. Nós temos que buscar decisões científicas da maioria e não da vontade de jornalista. Esse é meu posicionamento. Eu me considero um homem conservador, sou um homem do direito. Como homem do direito, eu quero respeito à lei e à Constituição. Quando nós deixamos de respeitar a lei e a Constituição, só sobra a justiça pelas próprias mãos. E eu acho que essa não é o caminho para ninguém. Bom, chegamos ao final de mais um bate-papo aqui com o Dr. Paulo Goiás, de Brasília, agradecendo a sua participação mais uma vez aí, dando pelo menos um pouco do norte, uma visão que não seja a visão que a grande mídia tem dado só praticamente um lado, ele dá o outro lado da visão, digamos assim, mais próxima da realidade que vive o presidente da República. E não todo mundo contra. É o chamado pensamento único que o Dr. Paulo Goiás quebrou. Agradeço pela sua audiência e pela sua participação no Hoje News, seu canal de entretenimento, informação e opinião. Até a próxima.